Olá, aqui é Henrique Portela do IMAPS Data Group e o assunto hoje é DIKW nas organizações. DIKW, nós já vimos que essa sigla significa transformação de dados em informação, informação e conhecimento, o K é do inglês knowledge, e conhecimento em sabedoria, o W é do inglês wisdom. No exemplo anterior, eu era um piloto de avião que percebi um dado, esse dado foi transformado em informação, a informação eu usei ela no contexto que eu estava sobre a região amazônica, percebi que eu estava a 10 mil pés acima do mar, e com esses 10 mil pés acima do mar, sobrevoando a região amazônica, eu estava em risco, mas esse conhecimento só foi transformado em sabedoria quando eu decidir subir 100, 200 ou 300 pés para me colocar fora de risco. Pois bem, a grande pergunta que fica é: por que as organizações, mesmo dispondo de muitos dados e informações, não conseguem muitas vezes transformar isso em conhecimento e sabedoria? Por que as organizações, com todos os dados e informações que têm, estão morrendo todo dia batendo numa montanha ao não escolher a melhor oferta para o seu cliente baseada nos dados, ao não escolher a melhor rota logística baseada nos dados, ao não escolher os melhores planos de produção baseado nos dados, por exemplo, de IoT, ao não usar imagens para transformar em dados e tomada de decisão, ao não escolher as melhores decisões financeiras baseadas em dados e assim por diante. Nós vamos tratar dois temas que são relevantes nessa dificuldade das organizações. Um deles é a necessidade de divisão das tarefas. Perceba que uma organização, mesmo as mais bem-sucedidas, precisam dividir as tarefas entre pessoas e times e ao longo do tempo. Então, um típico projeto de tomada de decisão diária sobre dados, por exemplo, ele começa lá atrás com um time de TI que organiza os dados, talvez há um ano atrás ou há 6 meses atrás. Ele passa por desenvolvedores que vão desenvolver algoritmos, dashboards para apoio à tomada de decisão em algum período no passado, para que um tomador de decisões use hoje esses instrumentos construídos para a tomada de decisão. Essa divisão de trabalho ela torna realmente mais difícil o processo, e para isso é preciso estabelecer papéis claros aonde estão os dados, aonde estão as equipes de BI, as equipes de ciência de dados, aonde estão os tomadores de decisão, e todo mundo conhecer como essas coisas funcionam para que a comunicação flua de forma correta e os projetos tenham sucesso. Mas há um outro limitador também, conhecido hoje como Data Literacy, ou em livre tradução para o português, alfabetização de dados. Vamos dar um passo atrás. Há 10, 15 anos atrás, não era tão importante dentro das organizações que as pessoas conhecessem dados, soubessem tomar decisões baseadas em dados. Exceto algumas funções especializadas, as demais valorizavam mais a experiência das pessoas. E hoje há que equilibrar a experiência das pessoas com o que os dados dizem. E para fazer isso, aparecem alguns gaps nos profissionais. Natural, isso que eu estou dizendo não é uma realidade só no Brasil, é uma realidade no mundo. Uma pesquisa recente de 2021 mostra que 90% dos líderes espera que as suas equipes tomem decisões baseadas em dados, enquanto que apenas 10% dos profissionais se sente capaz de tomar decisão baseada em dados. E por que isso? Porque, como eu falei, há 10 anos atrás não era tão importante, então não apareciam alguns gaps educacionais no mundo em relação a alguns conhecimentos que são importantes para a tomada de decisão baseada em dados. Estou falando aqui não de programação especificamente, mas estou falando de conhecimentos básicos sobre probabilidade estatística, correlação, causalidade, como usar uma mediana ao invés de uma média, como entender um gráfico de correlação e assim por diante. Percebam que esses temas precisam ser trabalhados para que a comunicação flua de fato e as pessoas consigam tomar decisão baseada em dados. Uma criança com 4 anos, se ela conviver numa família que fala bem o português, ela vai aprender o português sem ter a mínima noção ou necessidade de conhecer as regras gramaticais. Porém, isso não é verdade com matemática, estatística e probabilidade.
Se as pessoas não acessarem os conceitos primeiro, elas não vão conseguir usar esses conceitos no seu dia a dia. E é esse gap que precisa ser trabalhado nas empresas relacionado à alfabetização de dados. Bom, tratamos 2 temas aqui importantes a serem tratados para que as empresas consigam transformar os seus dados e informações em conhecimento e sabedoria. Espero que tenham aproveitado. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.